Graça e paz, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma e estamos fazendo agora um podcast falando sobre libertação. O Senhor Jesus disse que se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E libertação não é para quem precisa, libertação é para quem quer. Hoje nós vamos falar algo muito importante quando se trata de libertação. Se o Senhor Jesus é aquele que nos liberta, nós precisamos reconhecer o senhorio dele sobre as nossas vidas. Não existe um processo de libertação sem que tenhamos a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Como atrair no processo de libertação a pessoa do Senhor Jesus? O salmista, no Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas horas da angústia. Então, Deus é aquele que nos acolhe, Deus é aquele que nos socorre nos momentos difíceis das nossas vidas. E pessoas que estão no cativeiro, precisando de libertação, quase que é impossível um processo de libertação ignorando a pessoa de Deus. Em um dos programas, ou nos primeiros programas Cura para a Alma, eu falei sobre o processo de cura das memórias e disse então que há pessoas que, à medida em que elas vão amadurecendo, elas vão conseguindo lidar com as suas dores, com seus traumas, com seus medos, com tudo aquilo que as impedem de romper e de crescer. Mas existe o processo para a cura da alma que chama-se a cura sobrenatural. Foi para essas pessoas que o Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós falamos de libertação, nós não podemos desprezar o que a palavra do Senhor nos ensina. A pergunta é: como atrair a presença de Deus para que o processo de libertação seja realmente eficaz e que venha nos levar realmente a uma libertação completa e não pela metade? É sobre isso que nessa tarde eu quero conversar com a Sara. A Sara é levita, a Sara adora o Senhor, faz parte do projeto Casa Shekinah, e nós vamos falar hoje sobre a importância do louvor na libertação. O louvor liberta. É isso mesmo, Sara? É isso mesmo. Graça e paz, pessoal. A partir do momento que a gente se coloca disponível para ouvir e de coração aberto, o Senhor Ele faz, e Ele usa várias formas, e uma delas é o louvor. E eu acredito que o louvor é a primeira porta que a gente abre, né? Quando a gente escuta um louvor, a gente abre o nosso coração para Jesus. Então ela é uma arma poderosa para libertar pessoas. Nós sabemos que, à luz da Bíblia, o louvor liberta. E eu quero hoje, no processo de libertação, falar sobre algo que é um relato bíblico. Fala no Velho Testamento de um rei por nome Josafá. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 21, quando o rei Josafá, rei de Judá, ele é ameaçado por 3 exércitos inimigos. E naquela época o rei Josafá não possuía um exército preparado para enfrentar aquelas 3 nações que viriam contra ele. Josafá então recorre ao Senhor e naquele momento Deus o socorre. Agora, interessante a estratégia que Deus deu para Josafá. O versículo 21 de 2 Crônicas 20 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá tomou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo seu esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Dei graças ao Senhor,
pois o seu amor dura para sempre. E quando começar a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, e estavam invadindo a Judá, e eles foram derrotados. Essa palavra ela mostra a importância, né, do louvor em meio a uma batalha, seja ela física ou espiritual. Então nós precisamos estar conectados com o Senhor para entender aquilo que Ele quer de nós, né? Nós que somos levitas, nós temos que ter entender essa importância de estarmos atentos tanto ao ambiente pelo qual nós estamos, quanto aquilo que Deus quer falar, né? Tanto aos nossos corações, tanto ao coração da igreja ou do povo que está ali disponível, né? Nesse texto a gente vê que eles estavam numa guerra e o Senhor usa o louvor para dispersar, né, o exército inimigo. Então, nós, trazendo para o lado espiritual, Deus nos usa para dispersar o inimigo, né? Então, você também, como irmão que está ali participando do louvor, você também tem a oportunidade de dispersar, de tirar da sua mente coisas que vão te impedir a ouvir a palavra de Deus. O louvor, ele abre caminho para você entender sobre a libertação e o louvor também liberta, né? Então nós acreditamos que o louvor ele é parte essencial da libertação para o crente, não só para o crente, para as pessoas que querem buscar ao Senhor, né? De forma mais específica. Sara, alguma vez você já esteve assim num ambiente de culto, num templo, uma igreja, e de repente você sentir que tem um ambiente pesado, que o louvor não está fluindo, e de repente chamar as pessoas para o quebrantamento e começa a cantar, adorar o Senhor e o clima muda? Já teve essa experiência? Já tive essa experiência, inclusive recentemente, né? Nós temos que ter essa percepção. Quando nós erguemos as mãos, nós adoramos ao Senhor, não são gestos simplesmente porque os outros fazem, né? A gente tem um reflexo que geralmente a gente usa, mas o fato de você estender as suas mãos, de você colocar as mãos para cima, de você falar com o Senhor, mostra no mundo espiritual que você está aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? Então, muitas vezes a gente começa um culto e vê que as pessoas elas estão paradas, elas não cantam, elas não se manifestam, por mais que às vezes a gente chame a igreja, né? Mas a partir do momento em que você, ministro de louvor, ou você, pastor, você tem essa percepção, que essa percepção vem através do Espírito Santo, da intimidade com o Senhor, da oração, da busca diária, né, de intimidade com Deus, você consegue essa percepção e aí você começa a pedir estratégias para Deus. E às vezes até ali no momento, né, o Senhor te dá alguma estratégia e você usa, e você leva a igreja a essa adoração. Só que uma coisa que eu gosto de dizer também nós que somos do louvor, nós somos um canal. Então, para a igreja estar sentindo, nós precisamos sentir. Não adianta nós que estamos ali à frente estarmos louvando de qualquer jeito, de um modo frio, sem intimidade com Deus, sem pagar um preço, porque isso vai impactar na igreja, porque nós somos um cano. A água que vem do trono passa por nós e cai pela igreja, né? Então nós precisamos estar em intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar no nosso processo de libertação, que eu creio que é um processo diário. Todos os dias nós precisamos ser libertos de nós mesmos, né? Mas nós precisamos estar nesse processo para conseguirmos transmitir isso para a igreja. E aí, a partir do momento que a gente entende tudo isso, as coisas elas fluem e começam a acontecer. Então, caso você, ministro de louvor na sua igreja, está percebendo que o clima às vezes não está disponível, comece a colocar a sua vida diante do Senhor, porque tudo começa em nós, né? Agora, eu fico imaginando quando eu leio esse texto aqui, né? São 3 exércitos inimigos: Moabe, Amon e os homens de Seir. Eles cercam o rei Josafá
E aí o rei Josafá, claro, uma autoridade, ele chama os levitas, fala, olha, vocês vão à frente do exército. Já pensou? Então, como seria esse negócio? Então a frente de batalha, cara armada, era uma luta armada, era um negócio assim. E aí você tem que ter muita convicção de que Deus realmente está te chamando para aquela frente de batalha. Agora você imagina, os caras começam a cantar, tem que ter muita fé. Eu fico olhando e falo, meu Deus, será que se eu estivesse lá e fosse convocado para ir à frente do exército? Na frente ali, né? Bem exposto às situações, né? Mas eu acredito que quando Deus te chama para algo, você tem que estar convicto desse chamado do Senhor, né? Então, hoje em dia eu acredito que não é diferente, só que a nossa batalha, ela não é visual, né? Com os nossos olhos, né? Ela é visual aos olhos espirituais. Todos os dias, todos os cultos, aonde quer que você se levante para falar da palavra de Deus, existe uma batalha. Então, por isso que nós temos que estar convictos do chamado de Deus para a nossa vida. E aí, quando você é convicto do chamado de Deus, você sabe que você precisa levar aquilo a sério e ter uma intimidade com o Senhor, né? O princípio de todas as coisas, eu acredito que é a intimidade com Deus. Não tem dúvida. Né? Caso vocês não saibam, o pastor Dino é o meu pai, então eu conheço a experiência dele como um homem de oração e com certeza é o meu espelho como homem de oração, homem de Deus. Então eu aprendi muito com ele, que nós precisamos estar preparados, né? A nossa vida constante é uma batalha e até para a questão da libertação mesmo, né? Nós precisamos estar preparados. Então, eu acho que é a convicção do chamado e intimidade com Deus. Esse é o segredo sempre. Mas que dá medo, dá. Com certeza. E tem que ir com medo mesmo, porque se a gente deixar o medo paralisar, a gente não vai fazer. Eu já tive essa experiência junto com a equipe de libertação, de chegar, no caso, numa situação e você saber que a libertação, com certeza, ia ter uma possessão. Que a possessão é quando a pessoa ela perde as suas... ela sai da sua capacidade e o inimigo não só ele oprime, mas a pessoa fica possessa, a pessoa fica possuída pelo demônio. Perde o sentido. E aí, perde o sentido. E aí, às vezes, algumas situações perde, né? Que a pessoa não perde o sentido, mas existem situações em que o demônio toma realmente a vida da pessoa. Interessante que uma das equipes que ministrava conosco, ela tinha um hábito de quando a pessoa chegava, ela ouvia a voz de Deus, ela começava a colocar um louvor. E quando a pessoa chegava na porta, a gente marcava os mapeamentos para atender, e quando a pessoa ficava na porta, só de ouvir o louvor, ela já ficava possessa. É verdade. Só de ouvir o louvor, ela já ficava possessa e já começava a gritar, e aí você tem que entrar com o processo de libertação. É interessante como com o louvor. Agora, o louvor liberta, e no nosso caso aqui, nós estamos falando desse episódio da Bíblia com o rei Josafá, em que os levitas eles foram convidados para ir à frente do exército, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Agora, e quando o louvor ele nos autoliberta, você está naquele momento em que você percebe alguma coisa errada, né? Você percebe que tem ali um capiroto rondando você, você percebe que seu coração não está legal, você às vezes está com uma raiz de amargura, você está com ódio, está com vontade de esganar alguém, né? E aí? Quando que esse louvor, qual é o processo para esse louvor autolibertar? Eu acredito que Deus ele usa pessoas, né, para falar conosco. E as músicas, elas são a mesma coisa. Deus usou alguém para escrever aquela música e Deus sabia que em algum momento das nossas vidas a gente ia precisar daquilo, né? Todas as vezes que a gente entra no nosso lugar secreto, no nosso momento de oração, né, momento de comunhão com Deus, eu acredito que Ele vai nos direcionando. Eu conheço um amigo que ele aceitou a Jesus sem ninguém falar nada com ele. Ele simplesmente colocou um louvor, na verdade começou a tocar um louvor aleatório no meio das músicas e ele aceitou a Jesus. Então eu acredito que o Senhor, Ele usa
pessoas para escrever alguns louvores que vai falar com a gente, né? E em momentos de dificuldade, eu sempre gosto de usar a criança, né? Quando a criança ela tá com medo, quando a criança ela tá em desespero, ela corre para o pai. Então nós também temos que correr para Deus, assim como uma criança corre para o pai. E em momentos de desespero, em momentos de raiva, muitas vezes, Deus ele usa músicas, ele usa as letras. Então o importante é todas as vezes você se pôr disponível. Olha, eu não tenho acesso, eu não conheço. Hoje em dia a gente tem uma plataforma tão grande, né? A internet de forma tão grande que você tem acesso aos louvores. Então, se você está angustiado, se você está triste, se você entende que você precisa ser liberto em alguma área da sua vida... Algum sentimento, ódio, raiz de amargura... coloque o louvor, né? Que Deus ele vai falar com você. Tenho certeza absoluta, de alguma forma o Senhor vai falar com você. Por exemplo, eu quando me encontro num processo de ansiedade, então eu tenho na minha playlist algumas músicas que eu gosto de adorar o Senhor no meu tempo de oração. Mas quando eu estou num processo, alguma coisa está me tirando a paz, eu corro para o meu lugar secreto e tem um louvor que eu gosto muito, Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma. Então eu ouço 2, 3, 4, já chegou. Assim, em vez de eu ficar 2, 3 horas, eu coloco ali no modo de repetição e eu fico ouvindo. E eu fico ali até que eu me certifique que minha alma está tranquila, descansou em Deus. E outros louvores. Eu tenho, por exemplo, a Casa Shekinah, ela nasceu de um louvor. Eu estava chegando no final do ano, sempre no final do ano a gente faz o nosso planejamento para o ano seguinte, e aí eu já estava na 3ª semana de dezembro do ano passado e não tinha nada. Eu sentava para fazer o meu planejamento e não via nada. Meu Deus, e aquilo começou a me dar uma angústia, começou a me dar uma aflição, porque nós íamos fazer os 12 dias de oração, íamos apresentar diante de Deus e ter no final do ano o que eu vou colocar diante de Deus. De repente, uma bela madrugada, naquela noite eu estava muito angustiado, porque eu estava num processo de angústia, de inquietação, porque até agora eu não tinha nada, eu não queria fazer nada no meu coração e Deus não falava. E eu acordei para orar de madrugada e estava angustiado diante de Deus. Senhor, mostra alguma coisa, sei lá, eu preciso de um... E de repente a minha esposa, ela vem de lá para cá com o celular, ela nunca faz isso. Ela vem, a gente começa a orar juntos. Aí depois sim, tem um momento que coloca um louvor, mas ela já chegou com um louvor. E quando ela se ajoelhou do meu lado e começou a cantar uma música, Deus começou a falar no meu coração, Deus começou a ministrar. É justamente a música que é institucional da Casa Shekinah. Se você for lá no YouTube, você vai ver quando apresenta a Casa Shekinah. Vem coisa nova por aí. Meu Deus, e aquele louvor, eu fui ouvindo aquele louvor e aquilo foi me libertando daquela angústia, daquela dor, e Deus começou a falar no meu coração. Então, o louvor liberta. Então, no processo de libertação, não menospreze a palavra, porque a palavra vai te dar resposta, mas você também não pode desprezar o louvor. Quer você louvando, claro, se você não souber cantar em público, vai lá para o banheiro, né? Se tranca no banheiro, canta, vai para o meio da igreja, enquanto todo mundo está cantando, junta lá, começa a cantar, porque ninguém vai ouvir. É diferente de você pegar o microfone para frente e ministrar. Mas vai para o banheiro, alguma coisa, começa a adorar a Deus, começa sei lá, assoviar, faz qualquer coisa, mas louva ao Senhor. E o louvor, ele liberta. Liberta, né? Se manifeste de alguma forma. Nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade de estar aos pés de Jesus. E eu acredito, tenho essa convicção de que o Senhor, ele usa a música. A música ela é algo muito importante, cientificamente já foi comprovado, né? Que ela mexe com... esqueci a palavra. O intelecto, tudo, né, da pessoa. Então, imagina espiritualmente o peso que ela tem. Né? Então, atrai a presença do Espírito Santo. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, todas as vezes que você se quebrantar diante do Senhor, coloque um louvor, seja com louvor, seja com a palavra de Deus, Ele vai falar ao seu coração. Muito bem. Fica aí, então, a nossa dica dentro do programa Cura para a Alma, para que você possa usar dessa ferramenta. Não é só uma ferramenta. O louvor
atrai a presença de Deus. E à medida em que você louva, à medida em que você adora ao Senhor, Deus se manifesta. Nós já tivemos experiência de, durante um culto, antes do mensageiro ali, o pastor da noite que ia ministrar, o louvor simplesmente começa a adorar a Deus e de repente você percebe uma presença de Deus e músico caindo, sabe, e gente sendo tocada e a plateia, a igreja inteira sendo tocada e Deus começar a mover simplesmente porque o louvor atraiu a presença de Deus. E o resultado foi que naquela noite o pregador, o pastor, entendeu que não podia quebrar aquele clima e deixou o culto acontecer. E foi algo extraordinário. Então fica aí a dica, o louvor ajuda. O louvor é essencial no processo de libertação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você precisar de mais alguma dica, nós estamos à disposição. E quero agradecer aquelas pessoas que têm nos acompanhado no programa Cura para a Alma. Tenho recebido alguns feedbacks, tem sido excelente, né? Muito obrigado e nos ajuda a divulgar esse programa, porque nós só temos um objetivo: abençoar pessoas, levar libertação para aqueles que necessitam e que querem ser libertos. Deus te abençoe. Obrigado, Sara. Vamos voltar mais vezes para conversar sobre o louvor na libertação. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que o louvor ele pode libertar a sua alma. Deus abençoe.